Agora 9 horas e 33 minutos, já postos aqui no estúdio comigo, Paulo César Porto Martins, que é doutor em Psicologia Clínica e da Saúde. Seja muito bem-vindo ao Diva CBN, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, doutor. Bom dia Marina, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, doutor. Bom, vamos lá já direto ao assunto, né? A coluna de hoje fala do... Será que você vive no passado, doutor? Como que as pessoas se relacionam com o passado? Como deveria ser, né? Uma pergunta interessante, né? Primeiro tem que refletir. Será que viver no passado é bom? Será que é ruim? Eu acho que a melhor resposta é que o passado, para a psicologia, deve ser ou pode ser visto como algo neutro. O passado, ele pode ser sim algo bom. Ele pode ser e deve ser uma fonte de aprendizado. Então, a psicologia, ela nos traz de maneira muito clara que nós devemos estar sempre aprendendo, reformulando, né, as nossas experiências, as nossas emoções. Ou seja, nós temos que estar num processo constante de evolução. Então, aquilo que aconteceu comigo, eu devo sim relembrar, ou seja, eu devo ir lá no passado para aprender, inclusive superar as minhas adversidades e aquilo que acontece comigo. O que é problema, né, Marina e nossos ouvintes? Quando eu fico preso ao passado. Então, eu até ouso dizer que o problema não é o passado. Olha como a questão ela pode ser vista de maneira intensa. O problema não é o passado e também não é o que aconteceu no passado. E alguém pode estar falando assim, puxa, mas é que o Paulo não sabe o que aconteceu comigo no passado. Calma, tenha um pouquinho de paciência comigo. O problema é como eu vou lidar com isso. E tem muitos estudos que mostram pessoas que passaram por uma mesma situação, mesmo sendo traumática, algumas conseguem aprender, superar e muitas vezes até se engrandecer frente àquilo, mesmo que passou por uma catástrofe, por uma perda, e outras ficam aprisionadas. Mas aprisionada num sentido negativo, que ficam ali remoendo, ficam num constante sofrer. E por isso que eu digo, coisas ruins acontecem, mas o mais importante é como que eu vou lidar com isso. Algo que aconteceu comigo, eu posso utilizar como uma forma de aprendizado, ou seja, eu volto lá no passado, como que eu lido com isso, como que eu posso aprender, como que eu posso me fortalecer diante daquilo que eu passei. Uma outra forma, ou seja, um outro ângulo de olhar é, puxa, olha como isso foi ruim, eu mereço sofrer, isso é ruim comigo, ou seja, isso vira um espiral negativo. Paulo, deixa eu te perguntar, até a gente teve uma palestra aqui, né, com o Mário Sérgio Cortella, ele que é colunista da CBN, e ele citou uma questão bem interessante, que eu acho que você pode até comentar sobre isso. Uma das frases, uma das falas dele disse que a gente devia usar a filosofia do motorista. Porque você, quando está dentro de um carro, você tem o para-brisa, que é bem grande, que você está olhando para frente, onde você quer ir. E você tem o retrovisor, que você olha para trás, que seria o passado, né? Mas o retrovisor é bem pequeno, ele não é grande, não ocupa o maior espaço, né? Porque você tem que ter uma referência do passado. Exatamente. Ele não é o caminho, ele é uma referência, né? Então, dentro daquilo que você estava dizendo, a gente deve aprender, claro, passou por questões ruins, aprender com isso, mas não ficar lá, né? Não é a nossa direção, não é marcha ré que andamos, né? Exatamente. E essa referência, ela é grande, né, todo o nosso passado não deve ser desvalorizada e nem desprezada. Por que eu falo isso, Marina, e peço aqui atenção aos nossos ouvintes? Algumas pessoas chegam na clínica e uma forma também que nós encontramos de sofrimento é quando a pessoa, ela evita entrar em contato com aquele passado que gera dor. Só que esse evitar, ele não acontece na verdade. É como assim, eu não quero pensar naquilo, mas aquilo fica constantemente como se fosse martelando. Porque toda vez que eu tento fugir de algo que me traz sofrimento, esse algo que me traz sofrimento só ganha força. Então as pessoas às vezes se iludem, não, eu não vou lidar com isso porque isso não é bom, é uma lembrança ruim, vou pensar em outra coisa. Não, você vai ter que lidar com isso. Quanto mais você fugir, pior vai ser. Por isso que é importante,
Se você não consegue lidar, procura ali um especialista, um psicólogo, etc. Ou você vai através de alguma técnica de autoconhecimento, mindfulness, de meditação. Existem várias técnicas que você sozinho vai poder trabalhar, mas é importante sim. Se você tem algo que fica ali te martelando a cabeça, pare, e é como se você conversasse com você mesmo, tá? O que tanto vem na minha cabeça? Então deixa vir a sua cabeça. Se escute, se questione, deixe vir. Porque é muito comum a pessoa assim, isso não sai da minha cabeça. Se não sai da sua cabeça, provavelmente é porque aquilo está latente, aquilo precisa ainda emergir. E tem pessoas, Marina, que ficam às vezes assim, nossa, Paulo, eu tenho, por exemplo, 60 anos, isso aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos. Então olhe, né, quantos anos fica sofrendo. Então é melhor resolver de uma vez e se livrar desse sofrimento. Eu costumo dizer que muitas vezes a nossa energia psíquica, ela é como se fosse assim um balde, um recipiente. Quando a gente tem essas feridas, essas questões do passado que ficam nos, entre aspas, atormentando, é como se fossem furos da nossa energia psíquica. Se a gente não vai lá e cicatriza, não vai lá e resolve, a gente deixa a energia escapar. Fica com a nossa energia drenando. E quando mais tempo passa, às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu fico triste e não sei porquê. Eu tenho raiva e não sei porquê. Porque às vezes já se passou tanto tempo, a pessoa foge tanto, que isso já não fica mais nem tão a nível consciente. Não está mais tão consciente, ou seja, não está à luz da minha consciência, mas o sofrimento, a perda da tua energia, da tua vitalidade, ela não deixa de ocorrer. Paulo, e quais são as consequências, né? Você citou ali o exemplo de aconteceu um negócio comigo com 20 anos, eu tenho 60, eu ainda lembro disso, né? Eu ainda lembro de, sei lá, minha irmã me derrubou dentro da água lá com gesso e eu apanhei do meu pai porque molhei o gesso. E isso pra mim ficou uma coisa muito marcada e eu, com 60 anos, ainda fico triste, ainda fico remoendo aquela situação que é simples, boba e poderia ter sido resolvida, né? Ainda há tempo de resolver isso aos 60 anos? E outra coisa, que consequência que isso traz? Depressão, algum problema mental no sentido de uma consequência mental, né? De ficar remoendo essas coisas? Com certeza, traz uma série de consequências. Pode ser ali um quadro depressivo, uns sintomas de depressão, pode ser uma questão ali atrelada à ansiedade, como por exemplo, uma fobia, uma questão de pânico. Tem no doutorado, fiz meu doutorado em Psicologia Clínica e da Saúde, e nós estudamos um caso que foi muito interessante. Uma paciente que tinha fobia de pena de galinha. E era uma situação da infância, era uma adulta, que tinha por uma questão de ter apanhado com um travesseiro numa brincadeira, mas aquilo se internalizou e virou um trauma e virou uma fobia. Então ela não podia ver nenhuma pena, que tinha uma crise muito séria. Então você vê como as coisas às vezes ficam arraigadas e as pessoas não entendiam o porquê. Aí você vai lá e trata. Toda a questão psicológica tem sim tratamento, isso tem que ser claro. E o que vai gerar de consequência na pessoa? Isso não existe uma regra clara. Algumas pessoas vão poder ter ali um quadro mais leve, algumas um quadro um pouco mais sério, mas o importante é a pessoa falar assim, puxa, se me incomoda, você deve sim procurar uma ajuda. Você deve sim, e que nem eu comentei, a ajuda, você pode tentar você se analisar, você parar e conversar com você mesmo, você ler, puxa, tem tal coisa que me incomoda, você pesquisar, você escutar aqui o Diva da CBN, mas o principal, olhe para dentro de você mesmo. Puxa, isso aconteceu há tanto tempo atrás, o que será que realmente aconteceu? Você se questionar. Toda vez que você tiver esse sofrimento, muitas vezes vem o que nós chamamos de pensamentos automáticos. Em que tipo de situação vem esse pensamento? O que você sente quando vem esse pensamento? Você pode até fazer um diário do que isso acontece. Puxa, Paulo, mas fazer isso eu sinto que eu sofro demais, eu tenho dificuldade, eu tento e não consigo. Aí é uma situação que você requer a ajuda ali de um profissional. Você também tem que ter esse cuidado, né? Então, alguns casos sim, a pessoa pode estar ali se autoajudando, a autoterapia, em alguns casos sim é interessante a ajuda de um profissional. E quando é salutar você pegar, né, lembranças, momentos do passado, utilizar o que aconteceu no passado no teu futuro, né? Quando é salutar a gente buscar referência no passado? Quando sempre, que a gente deve fazer isso? Sempre. Você sempre tem que utilizar o nosso repertório do que aconteceu conosco, o que aconteceu com os outros. Mesmo que seja ruim. Sempre. Coisas boas, coisas ruins. O aprendizado é sempre importante. Eu vejo algo que aconteceu, aquilo não foi bom, mas o que eu posso aprender com isso?
Toda vez que eu tento evitar, e tal coisa não foi bacana, eu tentar evitar, eu estou deixando uma oportunidade de aprendizado. Né? Vamos pensar assim, o mundo tem coisas que não são boas. E coisas boas não vão, quer dizer, melhor, provavelmente coisas boas vão voltar a acontecer. Então, quanto melhor eu estiver preparado, melhor. E tem uma outra coisa, Marina, que nem você colocou assim, eu tenho uma lembrança que quando eu quebrei o braço com gesso, muitas vezes as pessoas, puxa, mas eu nem sei se realmente aconteceu dessa forma ou não. Também não importa. O que você tem que lidar assim, o que eu sinto? A verdade é a verdade que você está sentindo. É isso que a psicologia vai tratar. Porque com o passar do tempo também é comum você ter essa alteração. Muitas vezes se a criança tem ali uma questão da fantasia. Mas essa é a nova verdade. Se você está sofrendo por isso, você vai ter que tratar essa questão. Então muitas vezes é a desconstrução do que te gera o sofrimento. Mas essa desconstrução é do sofrimento. Não da situação que aconteceu. Ou melhor, você não vai desconstruir o aprendizado, é ao contrário. Deixa eu aprender com isso. Como que eu posso ser mais forte? Como que eu posso superar? Sempre uma situação de adversidade, ela vai nos dar a oportunidade do aprendizado. E é isso que é a riqueza da terapia. Você vai ter que assim, deixar a pessoa em condição de superar. Se ela conseguiu superar o que estava no passado, ela estará mais preparada a superar as próximas adversidades, você entende? Por isso que você sempre tem que ter o olhar, puxa, se no passado ficou algo que me incomoda, eu devo trabalhar primeiro para eu deixar de sofrer. Vamos lembrar daquela analogia que eu fiz do balde, ou seja, eu tapar os furinhos da energia que fica me drenando, e para eu estar mais preparado, é como se esse meu balde tivesse uma camadinha ainda mais forte no balde como um todo. Não é só ali onde estava aquele furinho. Então, quer dizer, o ganho é muito grande. Por isso que eu sempre falo, o cuidar da nossa parte psicológica, da nossa psique, nos ajuda na vida como um todo. O autoconhecimento é essencial, então, hoje. Com certeza. A terapia não deixa de ser um autoconhecimento. Quando eu dou supervisão para os estudantes ou para outros psicólogos, eu sempre falo, na minha opinião, o psicólogo, o melhor forma de entender o papel do psicólogo é ajudar o paciente a ver partes dele que sozinho o paciente não consegue ver. Então a gente ajuda o paciente numa caminhada dele a se conhecer e a superar as questões dele com ele mesmo. Então esse um papel do psicólogo. E é um papel também de ajudar a guiar isso, né? Exatamente. Nesse sentido que você está falando, da pessoa que, por exemplo, está lá presa no passado, está presa nessa situação, né? Relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos que acho que o senhor pode falar com mais propriedade que uma grande parte das pessoas que buscam, né, a terapia está relacionado com relacionamentos, né? Não só relacionamentos amorosos, mas também familiares, né? Ou até inclusive de amizade, que são relacionamentos que acabaram transformando em um transtorno. Tem várias situações, por exemplo, de abuso na infância, de questão de violência, realmente de abuso sexual. Então nós encontramos vários casos que às vezes a dor é tão grande psíquica que gera um bloqueio. Então a pessoa tem um sofrimento, mas realmente não sabe o do que. Então a dor é tanta que a forma da estrutura psicológica se proteger é bloqueando. Mas vamos lembrar, o buraco, a energia drenada é muito grande. Então nós temos pessoas que muitas vezes são muito agressivas, são muito irritadas, ela também não sabe o porquê que ela é assim, mas é porque ela tem ali uma ferida psíquica muito grande, ela tem um sofrimento, ela foi muito agredida, né? Então tudo isso acontece. Eu acho que para pensar aqui nessa questão do passado, o passado, que nem eu comecei a coluna, ele é neutro, porque vai depender da forma como nós vamos utilizar. Nós temos que utilizá-lo a nosso favor. Então eu gostei muito que você trouxe do Cortella. Cortella é sempre uma grande inspiração. Nós temos que utilizar ele como uma referência. Então sempre busque, não vamos ignorar o passado. O que eu tenho no passado que vai me ajudar no presente e no futuro? Toda vez que eu estiver ignorando o meu passado, ou algo que aconteceu nessa questão do sentimento, da emoção, da parte psicológica, não tá legal. O que também não está legal é o viver no passado. Lá no passado era bom, quando eu tinha tal pessoa na minha vida era bom, agora não está legal. Eu estou preso. Eu também estarei com a minha energia psíquica presa, estagnada.
Aí também precisa se trabalhar essa desvinculação. Eu não posso ficar lá preso, porque a minha vida é no presente, e o presente também pensando na construção do futuro. Tem pessoas que às vezes por uma situação de perda, ela fica ali como se fosse aprisionada no passado. Uma âncora segurando ela. Isso. Você até tem um período que isso é importante, às vezes até saudável, que é o período de luto. Eu perdi alguém, aí eu tenho um processo de luto, tem suas etapas, suas fases, é importante, principalmente dependendo da perda que a pessoa teve, mas isso também tem um momento de começar, de duração e de acabar. E você tem que trabalhar isso. Se eu ficar vivendo no passado, eu estou vivendo numa condição de sofrimento. É uma pessoa que vai viver ali de maneira sofrida. É uma pessoa que vai querer ficar provavelmente recolhida, num quadro ali depressivo, o que não é interessante. E aí sim precisa de ajuda. Se você conhece alguém assim, converse com essa pessoa. Indique, né, para essa pessoa procurar um profissional, porque a pessoa precisa ser feliz. E às vezes a pessoa não enxerga a possibilidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho mais razão. A razão que eu tinha ficou no passado. A pessoa tem que perceber que pode e com certeza terá novas razões para viver. Paulo, precisamos fazer a pergunta, né, para a gente já ir caminhando aí para o final da coluna do Divã Vamos CBN. lá. Essa pergunta do será que estou vivendo no passado deve ser feita todos os dias? Deve. E aí se melhore um pouco também essa pergunta, Marina e nossos ouvintes. Quando eu estou vivendo no passado, eu estou lá para aprender? Ou será que eu estou lá sofrendo? Ou será que eu estou fugindo do meu passado? Lembre, o passado ele não é ruim. O ruim é como eu vou viver o meu passado. Viva como Cortella nos ensinou. Olhe ele como um retrovisor. Olhe, se você tem saudades de alguém, vá lá. Viva aquelas saudades, aquela memória, aprenda com aquela memória, mas volte para o presente, construa o seu futuro. Não tem problema nenhum, às vezes, puxa, eu tenho entes queridos que eu perdi, eu vou lá, eu lembro, às vezes eu choro, eu me emociono. Não tem problema, porque eu tenho que... Mas eu volto para o presente, eu construo um futuro. Eu não posso ficar aprisionado no passado. Então, viver um pouquinho no passado pode, lógico. Eu não posso me aprisionar. De novo, é muito mais importante como eu uso o meu passado. Muito obrigada, Paulo César Porto Martins, doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, aqui no Divã CBN. Professor, muito obrigado. Paulo, muito obrigado por estar por aqui. Eu que agradeço, Marina. Deixo aqui um grande abraço ao Luciano, que não está conosco hoje. Pessoal que quiser me seguir lá no Instagram, @PauloCPMar. Um ótimo dia para todos. Para você também. Muito obrigada, doutor. A gente segue aqui na programação da CBN.